Atenção, tripulação. Começa agora o podcast Magia de Orlando. Magia de Orlando, aqui no podcast. Muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de Orlando, hoje é sempre. Vamos voar pelas trilhas. Orlando é pra gente. Oh, 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 oh. Hiya, folks! It's great to see ya! Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, orlandeiros de todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo pra todo mundo! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Magia de Orlando. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Camila. E eu sou a Jerônima, a inteligência artificial do podcast Magia de Orlando. E começamos aqui o episódio de número 66. O primeiro de 2026. Parece até coincidência, né? É isso que eu ia falar. Mas foi mesmo. 66 de 2026, top. Isso aí, que vai falar de um item da sua viagem que é muito importante. A escolha da data. Quando ir para a Terra da Magia, hein? Pois é, quando que tá cheio, quando que tá chovendo muito. Quando vai passar furacão. Quando vai ter descontos bons. Vamos falar de tudo isso. É isso aí. Mas antes, para não perder a nossa rotina aqui, bora lá para os nossos recadinhos iniciais. Se você não ouviu o nosso último episódio, eu e Camila fizemos uma retrospectiva de 2025, de todos os episódios de 2025. E o que a galera que não ouviu precisa fazer, Cá? Super simples. Depois que terminar esse episódio, volte aí no seu agregador e dê um play no episódio 65 ou vá no YouTube e assista a versão vídeo desse episódio, pois nele dessa vez a gente colocou a nossa cara, a tapa. Vocês vão ver a gente falando, a gente fazendo dancinha. Foi muito legal, né? Foi legal. Deu trabalho, né? Deu um trabalhinho, mas valeu muito a pena, ficou bem legal. Assiste lá no YouTube. É isso aí. E se você for no YouTube, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, clicar lá no like do vídeo, deixa o comentário, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante de Orlando e ele vai começar a mostrar isso para todo mundo que pesquisa sobre Orlando, sobre Disney, ajuda a gente a crescer lá na plataforma. Boa! Também quero lembrar aqui a todos, rapidamente, para quem ainda não é um seguidor do nosso perfil no Instagram, @magiadeorlando.podcast. Pedimos para dar aquela força, seguir o nosso perfil, curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens, pois ajuda a ficarmos relevantes no algoritmo do Instagram. Inclusive, o endereço, né, @magiadeorlando.podcast, é o mesmo do YouTube também. É tudo igual, para ninguém esquecer. Exatamente. E falando do Instagram, vamos começar aqui lendo os comentários deixados pelos nossos ouvintes do episódio 65, tá? Vamos lá. Então a Stella Tripdier escreveu assim: episódio sensacional. Rodrigo e Camila, amei a dancinha final, amei o formato YouTube. Que alegria e que honra fazer parte dessa história. Eu já estava ouvindo o podcast antes de ir para Disney no início do ano e que me ajudou muito, inclusive. Um dos episódios que me marcou foi o do Grand Floridian, que apesar de não ter me hospedado lá, eu fiz a visita, fui no restaurante e lembrei do episódio quando estava lá. O episódio do SeaWorld, apesar de não ter ido neste parque, eu ouvi na estrada a caminho de Key West e depois contamos essa história aqui no podcast. E hoje mesmo eu comentei com o Pedro sobre o nosso ano, lembrando do foguete da NASA, que também foi uma super história que contei aqui no podcast. Uau, quantas memórias! #Magia de Natal. Falei que tinha dancinha? É isso aí. E de norte a sul, #Magia de Natal. Essa retrospectiva só nos relembrou como vale a pena todo o esforço e trabalho para levar magia para ouvintes e amigos. Muito feliz em ter participado de um episódio. Em 2026, precisamos participar junto com a Camila. Boas festas e ainda mais sucesso em 2026. Muito obrigada, verdade. Boa. Preciso participar de episódio com eles e a gente precisa marcar. É isso aí. O Fernando Fabre, advogado, escreveu #Magia de Natal. Obrigado por este ano e por todo o trabalho de vocês. Ouvi-los deixa o nosso coração quentinho sempre. Boa, Fernandão. E o Seco Neto, parabéns pelo episódio. Foi muito bom recordar cada um deles. O episódio 61 foi fantástico. Já seguindo no YouTube. Feliz 2026. Muito obrigada. Boa. O Vitor Yoshida escreveu assim: vocês realmente são criadores de conteúdo de qualidade. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Sempre ouço vocês a caminho do trabalho. #Magia de Natal. Deixa eu só
comentar aqui o comentário do Seconeto, né? Episódio 61, eu não lembro qual que foi. Se você também não lembra, volta lá e escuta de novo. É isso aí. E no Spotify, a Pamela Álvares. Rodrigo e Camila, obrigada por mais um ano de podcast. Camila, assim como você, eu também tinha muitas dúvidas sobre a qualidade do Parque Beto Carreiro. Mas, em 2023, meu marido decidiu que iríamos conhecer e eu fui praticamente sem expectativas e acabei me surpreendendo muito positivamente. Fizemos 2 dias de parque, porque é realmente um parque de 2 dias, e aproveitamos para testar nossa filha, que tinha 3 anos na época. A experiência foi tão boa que já marcamos de voltar em 2024. No mesmo ano, também fomos à Disney e, guardadas as devidas proporções, o Beto Carreiro entrega muito bem para quem não conhece fazer uma viagem para a Terra da Magia. Boa, Pamela. Tô tentando abrir meu coração pra gente ir no Beto Carreiro. Quem sabe? Hashtag fica a dica, né? Quem sabe a gente faz um episódio sobre ele. É isso aí. Vamos lá. A Simone Lopes, escreveu assim: Camila e Rodrigo, adorei a retrospectiva. Comecei a acompanhar vocês neste ano de 2025. Durante as minhas viagens, estou amando os conteúdos orlandísticos por aqui. Super obrigada pela dedicação de vocês. Hashtag Magia de Natal. E a Thaisa Coelho, amei a retrospectiva. Muito bom saber que não perdi nenhum episódio. É isso aí. É isso aí, Thaisa. E agora temos comentário também do YouTube. Olha que legal. O Liu Shiura escreveu assim: show de bola, mais um inscrito, parabéns. O @quero falar by Fernando Bezerra, top demais, vocês merecem. Muito sucesso na jornada e contem comigo. Boa, boa. E o Renato Arena também, já estou por aqui também, sensacional poder revê-los. Olha só que legal, né? Muito obrigado, pessoal, todos que deixaram mensagem pra gente, pela parceria, né? E bora fazer os canais do Magia de Orlando levar mais informação orlandística pra internet aí. A gente conta muito com vocês. É isso aí. E quem não for inscrito do nosso canal no YouTube, a gente pede a sua ajuda, pois quanto mais inscritos, mais curtidas, mais comentários nos episódios, mais plays que vocês derem lá, vai fazer o YouTube sugerir os nossos episódios para todas as pessoas que se interessam pelo tema de Orlando lá no YouTube. Então, é @magiadeorlando.podcast no YouTube. Se inscreva. É isso aí, ative os sininhos para receber as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade. Da nossa nova saga também. É isso aí, fazer o YouTube crescer. Vamos lá. E por último, mas não menos importante, só queremos lembrar aqui a todos que o podcast Magia de Orlando tem a parceria com a Via Mundo Travel. Se você está em busca de ingresso dos parques, hotéis, locação de carro, seguro de viagem e guiamento virtual, a Via Mundo Travel é sua escolha certa, pois eles oferecem segurança e atendimento diferenciado. É isso mesmo, você pode entrar em contato com eles através do e-mail viamundo@viamundotravel.com.br e fazer a sua cotação. E caso você queira que nós do podcast façamos a ponte com eles, é só nos mandar uma mensagem no Instagram ou no nosso e-mail magiadeorlando.podcast@gmail.com. E não perca tempo, você está precisando de ingresso, parque, hotel, carro, tudo mais, seu destino é? A Via Mundo Travel. Magia de Orlando, vem sonhar. Cada episódio te faz viajar. Parques, histórias, tudo pra você. Magia de Orlando, é só dar o play pra acontecer. Olha só, vinheta nova! Aê, 2026 de cara nova. É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar aqui o tema do nosso episódio. Tem muita informação para passar para vocês. Então, assim, se você tá aqui pensando em começar a planejar a sua ida para Orlando, ó, pegue um caderno ou ouça esse episódio mais de uma vez, porque nós vamos compartilhar muita informação. E informação valiosa. Agora sim, Ká, me diz uma coisa. Qual é a melhor data para viajar para Orlando? Você sabe dizer? A melhor coisa é ir para Orlando, né? Mas se você falar assim, ó, a melhor data é tal. Não sei. A gente tá aí planejando uma outra data, né? A gente já foi, eu já fui em novembro. Rodrigo, foi com o Rodrigo em janeiro 2 vezes. Não, nós fomos em dezembro a primeira vez. A gente e foi depois em novembro, janeiro a segunda vez. Dezembro e janeiro, né? A gente passou friozinhos. Acho que vamos descobrir, né? Agora nós vamos conhecer Orlando em outubro. Agora a gente vai conhecer em outubro, mas vamos descobrir qual a isso. melhor época para ir para Orlando. É isso aí. Mas a resposta dessa pergunta, na verdade, vem com uma frase clichê, né? Que é o seguinte, né? A melhor data é a data que você pode. Porque nem todo mundo tem flexibilidade. Então, às vezes você tem filho, você só pode viajar nas férias escolares. Então,
essa é a data, então essa é a melhor data para você ir. Às vezes o trabalho tem coletivas, que só tem aquela data. Exato. É. Então, o que a gente vai fazer aqui, nós vamos hoje trazer o quê? Um resumão, mês a mês, de tudo que você pode encontrar lá em Orlando. A gente vai falar do clima, das lotações, dos parques, da programação dos parques, dos feriados, os feriados que influenciam muito, né? E também de outros eventos que acontecem lá em Orlando, lá nos Estados Unidos, fora dos parques, que também pode ser do interesse aí. É isso aí. E aí, de posse de todas essas informações, você poderá tomar a sua decisão, escolher a época que atende melhor os seus critérios e as suas preferências. E é importante também lembrar que a gente está gravando esse episódio em janeiro de 2026, então todas as informações que a gente vai falar aqui é baseado nos dados, nas estatísticas atuais. Então, se daqui uns 2 anos você estiver ouvindo esse episódio pela primeira vez, né, que a gente tomara que sim, Espero que sim. talvez algumas informações podem estar desatualizadas aí. É isso aí. Bora lá? Vamos começar? Bora! Então vamos começar por janeiro. Janeiro, começo do ano, vida nova, ano novo. Nada como começar com uma viagem para Orlando, né? Sim! Mas vamos começar falando numa sequência aqui, do clima. Então, como é que é o clima de Orlando em janeiro? Janeiro é oficialmente o auge do inverno da Flórida. Mas para os padrões brasileiros, é um inverno atípico. É muito agradável, embora seja um mês mais imprevisível do ano. A melhor palavra para definir Orlando em janeiro é oscilação. Você pode pegar dias de piscina e dias de casaco pesado na mesma semana. Além disso, janeiro exige que você se vista em camadas, né? Você vai tipo cebola. Você vai descascando. Exatamente, pois a temperatura ela varia ao longo do dia. Põe casaco, tira casaco. E a gente comprovou isso, Sim. de fato isso acontece. Sim. Então assim, para você saber em nível de temperatura, a média máxima fica ali entre 21 e 23 graus, né? Durante o dia, né, sol, muito agradável, dá para andar de camiseta, às vezes até um short e tal, mas a mínima gira em torno de 8 a 11 graus, né? Principalmente nas manhãs e nas noites, costumam ser geladas. E um ponto de atenção pra gente são as frentes frias, né? Em ondas de frio extremo, que costumam durar aí de 2 a 3 dias lá em Orlando, a temperatura pode cair perto de 0 grau, 0,3 graus na madrugada. E o vento corta e a sensação térmica despenca. A gente passou por algo parecido, né? Lá. Sim, Um dia bem frio. Foi o único dia da viagem. Um dia frio, lascado, que tava de 20 blusas. É isso aí. A boa notícia é que janeiro faz parte da estação seca, né? Então, falando de chuvas, né? A frequência chove muito pouco. É um dos meses com menor índice de chuvas do ano. E o céu, né? Espere dias lindos, céu azul, limpinho, poucas nuvens, o que rende ótimas fotos nos parques. Mas pode chover, a gente pegou um dia de chuva, que a gente foi pro Hollywood, Nós lembra? pegamos uma manhã de chuva. Foi, verdade, foi uma manhã que a gente assustou ali com a chuva, falou, putz, lascou-se. Dos 18 dias que nós viajamos... Foi um dia. Tinha, no aplicativo de previsão do tempo, tinha um dia com previsão de chuva. Foi um dia. E assim, a previsão era a chuva acabar às 9 horas da manhã. E acabou às 9 horas da manhã. Nós acordamos com chuva, tava feio. É que a gente sempre fica com medo, né? Quando a gente abriu ali, falou chuva, aí Rodrigo falou assim, não, acaba às 9 horas, mas aí a gente dá um medinho. Mas pode acontecer. É importante, janeiro, então a probabilidade é bem menor. É isso mesmo. Falando um pouco de lotação, a lotação em janeiro é uma lotação moderada para baixo, né? Parques mais tranquilos depois do dia 5, né? E fora do feriado de Martin Luther King, que será esse ano no dia 19 de janeiro. E tendo feriado, nós temos opções, né? Grandes oportunidades de compras. Há promoções e ofertas em quase todas as lojas dos shoppings outlets de Orlando. Então, bons preços e também bons preços de hotéis na cidade. Sim. E o que a gente pode curtir em Orlando, né, nessa época? Então, curtir o finalzinho do clima de Natal, porque apesar de ter virado o ano, ali os 5, 10 primeiros dias de Natal, ainda existe decoração de Natal na cidade e em alguns parques da Disney. Então a gente consegue encontrar isso lá na cidade e são decorações muito bonitas. Sim. Tem a Run Disney, que acontece aí todo ano no começo, né? Esse ano vai ser entre os dias 7 e 11. Para quem gosta de corrida de rua, é um evento super legal. São corridas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. E o percurso é dentro da região da Disney, então passa por dentro dos parques. Nossa, muito legal. Muito legal. Então, assim, e ao longo do percurso, costuma ter personagens para tirar foto. É muito legal, assim.
E um outro evento importante que acontece também nessa época, tem o International Festival of Arts no Epcot, que é um festival que engloba arte visual, culinária e performática. Traz workshops de desenho, pintura, exibição de artes, além de performances de músicas da Disney e estandes de comidinhas criativas. Esse festival vai acontecer de 16 de janeiro a 23 de fevereiro. E fora de parque, também tem acontecendo na cidade de Orlando jogos da NBA. Então, para quem gosta de ver o Orlando Magic jogar, é uma grande oportunidade. E vale a pena, viu? Olha, evento esportivo nos Estados Unidos é um baita evento legal. É um entretenimento puro. E agora a gente vai para fevereiro. Então, falando do clima, fevereiro em Orlando é o mês do alívio térmico, ali a transição de estações do ano. É considerado por muitos um dos melhores climas do ano, porque o frio intenso de janeiro começa a dissipar, mas o calor úmido do verão ainda também tá longe, então fica naquele clima mais ameno. É um mês de dias lindos, céu azul, temperaturas muito confortáveis, ideal para caminhar nos parques, sem suador, sem morrer de frio, na maior parte do tempo, né? Apesar de ainda ser inverno, mas na Flórida isso significa dias agradáveis e noites mais frescas. Boa. Então a média máxima é de 24 a 26 graus. Durante a tarde o clima é ótimo, o sol brilha, esquenta o suficiente para usar shorts e camiseta. E a média mínima fica entre 12 a 14 graus. As manhãs e as noites ainda precisa de um casaquinho, de uma blusinha, de um moletom, mas também não é aquele frio cortante de janeiro. O famoso moletão. Um moletão. E as variações, né, ainda pode ter frentes frias esporádicas, né, baixando a temperatura para perto de 8 graus, mas dura um pouco, de 1 a 2 dias. Fevereiro continua com uma estação muito seca, então a chance de chuva é mais baixa, a média de 5 a 7 dias, com alguma precipitação durante o mês inteiro. E quando chove, geralmente é uma frente fria passando, uma chuva fina e constante por algumas horas, e não aquelas tempestades elétricas de verão. E a lotação é uma lotação ainda moderada, acima da média durante o feriado do President's Day, sempre na terceira, segunda-feira do mês. Esse ano vai ser no dia 17/2, e maior lotação principalmente de brasileiros aí por conta do carnaval. Boa. E comprinhas na primeira metade do mês. As promoções são mais focadas no Dia dos Namorados, no Valentine's Day, no dia 14 de fevereiro. E na semana do dia 16, as promoções em geral por conta aí do Valentine's Day. Boa. E o que a gente tem para curtir lá, né? A gente tem o Mardi Gras na Universal Studios, que seria um carnaval, entre aspas, dos Estados Unidos. E tem diversas atividades montadas só para essa celebração, parada pelas ruas, com carros alegóricos, artistas performáticos, bandas, comidas típicas de New Orleans invadem o parque, além da presença de bandas famosas para shows especiais em noites selecionadas. A participação na festa é gratuita para quem já passou o dia no parque, e vai ser de fevereiro até abril, mais ou menos, o período dessa festa. E o povo fala que é brasileiro que gosta de carnaval, né? Ah, mas legal, né? Pelo menos tem show de famosos americanos. Outra. Bandinhas. Outra formiga. Será que vai ter Backstreet Boys? Ah, para. Vai que, né? Para. E também a gente tem o Seven Seas Food Festival, que é o Festival Internacional de Comidas e Bebidas no SeaWorld. Ele acontece aos finais de semana, de sexta a domingo, e traz diversas opções de comidinhas mais elaboradas do que geralmente oferecidas no parque. As inspirações são diferentes culinárias ao redor do mundo, como alemã, caribenha, italiana e tem também brasileira. Aos sábados e domingos tem também os shows de bandas famosinhas inclusos no ingresso normal do parque. Ai, já pensou? E também tem o International Festival of Arts, que acontece no Epcot, né, que encerra no dia 23 de fevereiro. E os jogos da NBA também continuam acontecendo em Orlando em fevereiro. E a gente tem também a Pro Bowl Week, um evento que comemora o futebol americano com a presença de vários jogadores famosos. Normalmente acontece sempre uma semana antes do Super Bowl, o jogo anual que define o campeão da temporada da NFL. Em 2026, o Pro Bowl Week vai rolar no dia 2 de fevereiro. O ponto mais tradicional e interessante para quem não acompanha os times americanos é a parada que costuma acontecer no Magic Kingdom com alguns jogadores conhecidos. Olha que legal. Isso daí é aquele quando eles falam no final do jogo, I'm going to Disney? Não, isso é quando vence o Super Bowl. Ah, então. Normalmente eles falam I'm going to Disneyland.
Eles vão ele pra vai pra Califórnia. Califórnia, depois Mas teve termina o teve um ano que eles vieram pra Orlando. Ah, então quem sabe? Foi muito legal, mas aí ele falou, I'm going to Disney World. Acho que foi por conta da comemoração, não foi? Não sei, mas Da assim... comemoração dos 100 anos, 50 anos. Não, essas acho que não teve coisas. nada a ver, acho que mudaram a rota mesmo. Ah, então X. Então bora falar de março agora, as águas de março, né? Vamos lá. As águas de março Mas as águas de março é que do Brasil, terminam né? o verão, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos começar falando do clima, né? Março é o mês do ponto de equilíbrio climático e do caos das multidões, né? É, sem dúvida, um dos meses de clima mais agradável do ano. Você abandona ali os casacos pesados de janeiro, fevereiro e ainda não sofre com o calor sufocante de junho. Então, assim, o clima é classicamente primaveril. Olha que palavra bonita. A média máxima aí fica entre 25 e 27 graus, né? O sol esquenta bem à tarde, permitindo piscinas e roupas leves, né? Shorts, vestidos, tranquilamente. A média mínima fica ali entre 13 e 15 graus, né? Início da manhã e final da noite podem pedir um casaquinho leve, um moletom, mas nada que ocupe muito espaço na mala. A sensação é aquele clima de ar-condicionado natural. Não se sua parado e o vento é bem fresquinho. Março ainda se beneficia do final da estação seca, mas começa aí uma transição, né? Falando de chuva, chove pouco, média de 6 a 8 dias no mês, e o padrão dessa chuva o céu costuma ficar muito azul e limpo, quando chove são pancadas rápidas que não estragam o dia inteiro de parque. Falando de lotação, a lotação sim é um ponto de atenção, porque é uma lotação moderada para alta. A cidade cheia de gente durante o Spring Break, que é o recesso das escolas e universidades americanas, que este ano deve rolar com mais força em Orlando durante todo o mês de março. Ou seja, o americano estará mais em peso nos parques. Falando de compras, apesar de não trazer nenhum grande feriado que movimente o comércio, no mês de março as lojas começam a se preparar para a nova estação, a primavera-verão, que chega em abril. Então é possível sim achar lojas queimando o estoque que sobrou do inverno. E falando do que curtir, nós temos lá o Mardi Gras na Universal Studios, o Seven Seas Food Festival no SeaWorld e começa o Disney Flowering Garden Festival, que acontece no Epcot. É um festival anual de jardinagem da Disney que acontece na primavera americana e traz diversas atividades, comidinhas, shows e jardins no Epcot, São mais de 30 milhões de flores nos arranjos mais diversos que você pode imaginar. Tem flor para todos os gostos e a boa parte dos arranjos são topiárias, que são um tipo de planta que é usada para fazer estátuas de flor. A gente costuma ver, nos parques, eu nunca fui nessa época, mas a gente vê muito pelas pesquisas, fotos, vídeos, que eles montam os personagens espalhados pelo Epcot de flores, Muito legal. Eu tenho muita vontade de ver, porque eu amo flores muito. É verdade. E, nossa, eu ia amar. Deve render fotos maravilhosas, deve ser lindo demais. Deve ficar muito bonito Eu o parque. adoro. Quem sabe um dia, Quem sabe? É isso aí. Esse festival ele começa no dia 4 de março e vai até o dia 1º de junho. E falando também de outros eventos, continuam tendo os jogos da NBA em Orlando. Começam a acontecer os jogos do Orlando City, Orlando City, que é o time de futebol de Orlando que faz sucesso na cidade. E eles jogam a Major League Soccer. Aí o futebol que a gente conhece. Exatamente. Não é o futebol americano, é o soccer, Que é o futebol... Futebol. Exato. Em abril, como é que é em abril? O clima é frequentemente eleito pelos especialistas como o melhor mês climático do ano em Orlando. Se março é o equilíbrio, abril é aquele calorzinho gostoso. Você tem a garantia de dias de sol e piscina, mas sem a umidade sufocante e as chuvas torrenciais que chegam em junho. É o mês do céu de brigadeiro. Em abril você raramente precisará de casaco, nem mesmo à noite. A média máxima de 28 a 30 graus, que é calor de verdade. Durante o dia o sol é forte e o uso de protetor solar é obrigatório, O uso de protetor solar sempre, mas nessa época ali é obrigatório e ter que ficar repondo porque o sol é forte. É isso aí. Já dizia Pedro Bial. Use protetor solar. E a média mínima fica entre 16 a 18 graus. À noite são agradáveis, fresquinhas, ideais para passear no Disney Springs, no City Walk, de bermuda, camiseta.
30. Tudo bem que 18 graus você já bota casaquito ali, né? Porque a pessoa sente um pouco mais de friozinho. Mas pelo menos não é aquele casacão pesado, né? De janeiro, de fevereiro. A sensação ali é um calor seco, mas muito mais tolerável que o calor úmido do meio do ano. Além disso, abril costuma ser o último mês da estação seca antes do verão tropical. A frequência da parte das chuvas, né? Fica baixa aí a quantidade de chuvas, por ser até um clima mais seco. E a maioria dos dias é ensolarada e quando chove geralmente são pancadas de primavera que passam rapidinho e não aquelas tempestades elétricas severas. A lotação dos parques, a cidade na verdade fica cheia na primeira quinzena, né, por conta de 2 fatores, o Spring Break e a Páscoa, que esse ano cai no dia 5 de abril. Isso significa parques cheios nesses dias, porém na segunda quinzena de abril a previsão é de uma lotação bem mais baixa e é uma ótima época para ir. Vou te falar que eu tenho muita vontade de conhecer Orlando, conhecer não, né? Ir pra Orlando nessa época. Eu também, principalmente por conta dos Flowers que ainda vai estar, né? Não, vai tá? não só o Flowers vai até junho, mas é porque também é uma época, assim, eu acho que é a época muito agradável mesmo de você sair, de você passear. Eu acho que eu gosto de frio, mas eu acho que você ter a liberdade de sair com roupas leves, principalmente para parque, que demanda um dia muito intenso, eu acho que é muito bacana. E sempre precisar carregar um monte de coisa, né? Exato. Eu acho que facilita. E vamos para as comprinhas. As promoções dos outlets acontecem principalmente na primeira quinzena do mês, que é ali onde tá os feriados, né? Então, os parques provavelmente vão estar mais lotados. Os outlets também, mas pelo menos você consegue garantir aí boas promoções nessa época. Exato. E o que curtir? O Disney Flowers and Garden no Epcot continua, né? Até quero ir nessa época. O Seven Seas Food Festival no SeaWorld também. E os jogos da NBA também continuam acontecendo ali em Orlando. E para o futebol do Orlando City, o futebol que a gente conhece, também continua aí na Major League Soccer. É isso aí. Vamos falar de maio agora, estamos chegando no meio do ano. O clima do mês de maio é o esquenta oficial. Se abril é calor agradável, maio é quando a Flórida liga o forno, mas ainda sem a umidade sufocante e extrema do verão pleno. É um mês excelente, viu, para quem gosta de calor e piscina, mas quer fugir das chuvas constantes que nós descreveremos para junho. Mas não se engane, maio é quente. Muito quente para os padrões de quem não está acostumado com o clima tropical. A média das temperaturas, a média máxima fica entre 31 e 33 graus. O sol é intenso e queima rápido. O asfalto dos parques irradia calor. A média mínima fica ali entre 19 e 21 graus. As noites já são quentes. Não há mais necessidade de casacos, nem mesmo para os mais friorentos. Será que a Camila não iria levar um casaquinho? 21 graus talvez, só um levinho. Talvez, né? E o calor assim, acho que principalmente as pessoas que moram mais na região sul do Brasil, né? Nossos ouvintes sulistas aí, acho que podem sofrer um pouco mais. Sim. A gente que tá mais pra cima, o pessoal lá do Nordeste já vai estar, tá de boa. É verdade. E falando da sensação térmica, começa a ficar um pouco abafado, mas ainda é possível respirar melhor do que julho e agosto. Maio tem 2 personalidades quando se trata de chuva. Na primeira quinzena tende a ser mais seca, parecida com abril. Já na segunda quinzena, a umidade aumenta e começam a aparecer as famosas tempestades de fim de tarde, as famosas chuvas de verão, embora menos frequência do que junho. A lotação dos parques é uma lotação moderada começando a subir. A combinação das temperaturas mais altas com o início das férias escolares nos Estados Unidos faz com que a lotação dos parques da cidade comece a subir. Falando de compras, na primeira quinzena de maio, assim como no Brasil, acontece o Dia das Mães lá nos Estados Unidos. Por isso, espere shoppings lotados de gente e vazios de grandes ofertas. Essa é, em conjunto com o Natal e com a Black Friday, uma das mais importantes datas do varejo dos Estados Unidos. As boas promoções começam na segunda metade de maio, tendo seu pico no feriado do Memorial Day, em que os shoppings ficam mais lotados e forrados de bons descontos. Ou seja, é uma ótima oportunidade para comprar roupas recém-lançadas por preços mais baixos. E falando do que curtir, temos lá o Disney Flower and Garden no Epcot, o Seven Seas Food Festival no SeaWorld, jogos da NBA e jogos do Orlando City. É isso aí. Em junho, melhor mês do ano. Mês do meu aniversário, galera. Eu discordo, mas tudo bem. Não, discorda que o mês do meu aniversário é o melhor do ano? Ele é o segundo melhor mês do ano. Olha lá, hein? Então, em junho, se você vai para Orlando, prepare-se para o verdadeiro verão tropical.
muito calor, umidade alta e chuvas quase todo dia. Junho marca a transição da primavera para o verão na Flórida e o clima muda drasticamente para um padrão mais pesado. O que a gente pode esperar de junho? A média máxima vai de 32 a 34 graus, com a sensação térmica frequentemente passando dos 38 graus aí devido à umidade, devido ao calor do asfalto e tudo mais, com uma média mínima de 23 graus. As noites continuam quentes, a gente fala 23 graus, mas devido à umidade a sensação térmica é maior. Então é aquela noite mais quentinha, que você sai à noite e você fala, ainda tá calor. 38 graus de sensação térmica. É, fácil não. Imagina você andando no parque com 38 graus de sensação térmica. A pressão lá no pé, vontade de entrar no ar-condicionado e não sair nunca mais. Boa. E a sensação é aquele calor pegajoso que você transpira assim que sai do ar-condicionado. Aquela transpiração que não para, que você transpira até no joelho, sabe? Eu falo, gente, tô suando no joelho, socorro. E junho é o início da estação chuvosa. A chuva em Orlando este mês segue um padrão quase previsível. Chove em média de 15 a 20 dias do mês, quase o mês inteiro. O dia amanhece ensolarado, bem quente, e por volta das 15 às 17 começa aquelas nuvens escuras se formando e aquela tempestade tropical forte com muitos raios. E geralmente dura de 30 a 60 minutos, depois o sol volta, mas o ar ainda fica mais úmido, aquele efeito sauna, né? A água cai no chão e evapora, então fica aquela sauna durante todo o dia. E o dia 1º de junho marca o início oficial da temporada de furacões na região. Então, a gente deve se preocupar? Normalmente, junho é um pouco mais tranquilo. O pico de atividade aí dos furacões costuma ser mais para agosto e setembro. E a gente pode esperar tempestades tropicais que são mais comuns que os furacões propriamente ditos, mas é sempre bom ficar de olho na previsão local e nos aplicativos de clima. Boa. Posso dar uma dica? Eu vi uma dica muito legal. Eu já vi essa dica na internet, mas também eu já vi o pessoal do PFD falando sobre isso e fazendo. Uma coisa muito legal para as pessoas, para sentir um pouco de alívio para andar no parque, principalmente esses dias muito quentes, é comprar uma toalhinha. Sabe aquelas toalhinhas de microfibra? Tipo toalhinha de rosto. E você compra essa toalhinha, aí você vai no parque e você pode ir em qualquer restaurante pedir um tap water. Normalmente eles te entregam um copo com água com gelo. Aí você molha essa toalha com água gelada e você coloca ela no pescoço. Na nuca, que ajuda a equilibrar a pressão arterial também, para não cair tanto. Em volta do pescoço, acaba pegando uma parte da nuca, né? A gente que tem pressão baixa sabe que isso é uma dica importante para quando tá com aquela sensação de desmaio, de pressão baixa, você coloca a toalhinha gelada. Boa dica. E aí, assim, você não espera abaixar a tua pressão pra isso acontecer. Sim, né? Tá calor pra caramba, você vai lá, já põe a toalhinha, já dá uma refrescada ali na nuca. E bom que como a água lá, em qualquer restaurante você pedir, eles vão te dar, a toalhinha esquentou, vai lá, pega outro copinho d'água gelado, molha, bota no pescoço. É importante. É muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Você saberia arriscar qual é a época do ano que o viajante, ele corre mais risco de ficar doente em Orlando? Com certeza em junho. Porque no calor, né? No calor, porque assim, eu já cheguei aí pra Miami, na verdade, no mês de junho, né? O calor de Miami, eu acho que é até pior dessa que a gente comentou em Orlando. É um calor horroroso, horroroso. E assim, você tá no calor, tá na rua, 40 graus, sol pegando, você morrendo. Aí você entra num Walmart da vida, tá 5 graus. E essa troca de temperatura acaba, nosso organismo entra em sinal de alerta total e nossa imunidade vai lá pro saco, né? Exato. Então, é uma época muito complicada aí para essa questão de clima e de saúde também, né? Exato. E o que fazer pra gente evitar que isso aconteça, você sabe? Vitamina C, água, bastante água, hidratação. Então assim, se você tá planejando viagem para Orlando nessa época, e não é só junho, vamos pegar de maio até, sei lá, final de agosto, né? meio de setembro. A gente ainda vai falar do tempo de agosto. Meio de setembro.
assim, se você está planejando viagem para essa data, comece ali um mês e meio antes, comece a suplementar com vitamina Cuidar da C. sua imunidade, né? Lógico, sempre, né, com a supervisão de um médico, mas dá uma cuidada aí na sua imunidade, porque vai precisar, principalmente por conta dessas transições de temperatura no entra e sai de lojas, porque nosso corpo sofre mesmo. Suquinhos de laranja, conversa com o seu médico aí, vê o que pode te ajudar a melhorar a sua imunidade para você não acabar ficando doente lá, né? Porque acontece real, assim, é fato. Muitas pessoas já começam a ficar doentes no avião, porque às vezes a gente tá aqui, a gente tá indo pra Orlando, o avião, ele costuma ser extremamente gelado. Sim. E aí a pessoa tá indo, mas lá é calor, então eu já tô indo com roupas leves. Aí entra no avião aquele frio. Tem que se preparar também para isso, né? Então, preste bem atenção. Eu acho que a gente vai falar isso no final do resumão, mas o importante é você saber o que você vai encontrar lá e você se preparar. Porque o que acontece? Não é só a temperatura. Quem viaja para Orlando sabe. Você muda a sua rotina alimentar, você muda a sua rotina de sono, costuma se dormir menos. E mais também afeta a imunidade. E fora que você não descansa tudo aquilo que você cansa no parque, né? É um acúmulo. A imunidade vai pro pé. Sim, acho que a gente lembrou de uma dica legal, né? Pra quem vai numa época de ano mais quente lá. Realmente se preparar pra quem nunca fez uma viagem internacional, uma viagem muito longa, né? Porque a gente que faz viagens aqui mais pertinho, pega um avião de 1-2 horas, a gente sabe que é frio lá dentro, mas 1 e 2 horas a gente tolera de boa. Mas uma viagem de 8-9 horas, por exemplo, que a gente, né, tem esse tempo pra chegar em Orlando, você sofre muito com o frio do avião. Então, você tá levando roupas mais leves, mas é bom se preparar com um casaquinho, com uma meia mais quente, principalmente dentro do avião, porque senão você vai sofrer durante essa viagem, porque 8 horas no ar-condicionado de um avião não é fácil de lidar, não. E se você puder, tiver condições, no avião, use uma meia de compressão. Sim. Que isso também ajuda também você não chegar lá muito inchado. Muito inchado e tudo gelado, né? Nossa, exatamente. Eu ponho 15 meias. Normalmente eu ponho 15 meias, casaco quente, cobertorzinho. Não só cobertorzinho do avião, que pra mim não esquenta nada. Mas mais um cobertorzinho, porque, nossa, como eu sofro dentro do avião. É isso aí. Continuando falando de junho. E indo para lotação, né? Combinação do verão americano, o início das férias escolares nos Estados Unidos e também de outros países da parte norte aí do nosso globo, além das férias também no Brasil e de outros países, é a receita certa para parque muito lotado. Então, junho realmente você vai pegar um parque muito mais lotado, vai pegar filas. Então, é um mês bem complicado e realmente, se você puder evitar, é uma boa opção. O americano vai estar em peso lá. O americano vai estar em peso lá e outros países também, né? E então, ali também Canadá, pessoal ali da parte bem norte, então vai estar bem cheio, vai estar com bastante fila, então é bem complicado. E as comprinhas aí, né? Vindo aí da ressaca do Dia das Mães, as promoções do Memorial Day. No mês de junho não tem muitas oportunidades no varejo americano. No meio da estação quente aí, primavera, verão, as promoções são menos frequentes e para conseguir bons preços precisa abusar aí dos cupons de descontos e das compras online. Então tem que ficar de olho nos caderninhos dos outlets, ficar de olho na internet também se encontra algum cupom por lá. Então evitar principalmente as compras no final do mês, que é quando acontece o Dia dos Pais nos Estados Unidos, que apesar de ser uma data menos movimentada do que o Dia das Mães, os preços tendem a elevar um pouco na semana anterior a essa data. É isso aí. Então uma dica para quem quer investir em descontos, na nossa página no Instagram tem um link que vai chegar lá no nosso bit.ly da nossa página. Você vai entrar nessa página, vai ter lá o link para entrar no nosso canal no Telegram. Neste canal do Telegram tem lá um cupom de desconto, um cupom que você vai chegar no Outlet Premium, tanto da Vineland quanto da International Drive, e você vai trocar esse cupom, você vai mostrar, pode mostrar no seu celular, e você vai conseguir pegar esse livrinho de desconto das lojas. Por que isso é interessante fazer? Porque se você chegar lá sem esse cupom, eles vão querer te cobrar $10
esse livrinho. Então só esse cupomzinho aí te dá uma economia de R$600. Não, brincadeira. Né? Mas 50 e poucos reais com certeza. É sempre bom, né? Economizou R$1 já tá valendo. Sim. E o que curti durante essa época? Então continua aí a Disney Flower and Garden Festival no Epcot, o Seven Seas Food Festival no SeaWorld, os jogos da NBA e os jogos de futebol do Orlando City. Então continua aí esses eventos rolando aí em Orlando. E também tem o Orlando Gay Days, que é um evento não oficial que acontece na Disney todo ano em junho e atrai mais de 100 mil pessoas na cidade. Então é uma programação que é bem extensa, tem bastante atividades que passa o final de semana, né, deste evento em si e acaba enchendo a cidade por muito mais dias. Boa. Agora sim, vamos falar do melhor mês do ano. Socorro. Vamos falar de julho. Ó, é o mês do meu aniversário e o mês da independência dos Estados Unidos, que por sinal as duas coisas acontecem no mesmo dia. Olha que maravilha. O pior que, esse feriado lá nos Estados Unidos é muito legal. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho muita vontade de passar. Eu já passei em Miami, é muito legal. Tá vendo? Eu nasci no melhor dia. Vamos começar então falando do clima. Então se você pensou em julho, pense em intensidade máxima. É um mês onde tudo atinge o pico. O calor, a umidade, as chuvas, em momentos específicos, as multidões também. Julho é o auge do verão americano. É o mês que exige mais preparação física e mental do viajante. Então, prepare-se para transpirar muito. A umidade na Flórida faz com que a sensação térmica seja bem sufocante. A média máxima fica ali em 33 graus, mas não se engane. Pode parecer pouco para os brasileiros acostumados com 40 graus, mas a umidade acima dos 70% a 80% faz a sensação térmica bater ali 38, 40 graus fácil. E a média mínima, ou seja, na sombra, à noite, na madrugada, 24 graus. Não há alívio térmico nem na madrugada e nas noites, né? As noites são bem abafadas. A gente vê 24 graus, a gente acha, tá de boa. Não tá não. Porque o calor, o sol batendo o tempo todo no chão, o chão continua quente, então continua aquela sensação térmica bem alta. Sim. E isso influencia inclusive na sensação, né? Porque é aquele calor que gruda. Você sai do banho e já está suando. Os óculos embaçam ao sair dos ambientes com ar-condicionado. Nossa, eu odeio quando isso acontece. E é o que a gente falou aqui. O ar-condicionado lá nos Estados Unidos nessa época é muito forte. Então a diferença de temperatura dos ambientes é muito grande. E aí, falando de chuvas, né? O padrão. O dia amanhece com sol forte e lá por volta das 16 horas, 14, 16 horas, o céu escurece rapidamente e desaba em tempestades torrenciais com muitos raios e trovões. E isso gera um impacto. As atrações, principalmente aquelas externas, elas fecham imediatamente na presença de raios. E elas só abrem cerca de 30 a 45 minutos após o último raio cair na região. Eu fico imaginando como é que os caras ficam monitorando isso. Nossa, caiu um raio, dispara o cronômetro. Ih, caiu outro, zerou. Fudeu, mais um. Raios e trovões, me lembra o Castelo Rá-Tim-Bum. Qual é o nome do... Vixe, agora... Falava raios e trovões, tá. Não é o Thor? Não, é o Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, não lembro o nome. Pessoal, quem lembrar o nome, comenta aí no episódio que eu quero lembrar. Boa. Vamos falar da lotação. Era o tio do Nino. Tio Nino? Não, o tio do Nino. Nino's Uncle. É. Pessoal, me lembra aí depois. Deixa nos comentários aí pra lembrar a gente. Vamos falar da lotação. Lotação de julho, estatisticamente falando, é uma lotação alta. Então, fatores que contribuem para a lotação de julho são os mesmos de junho. O verão americano, somado às férias escolares nos Estados Unidos e de diversos países do hemisfério norte, especificamente em julho, até do Brasil e de outros países do hemisfério sul. Apesar que nos últimos anos nós temos observado um fenômeno, algo inesperado, um movimento atípico. Os parques têm ficado menos lotados comparado ao seu histórico. Acredita-se que o americano, que é o principal público dos parques em Orlando, tem evitado frequentar nessa época justamente por conta das temperaturas. Se todos os fatores já mencionados não fossem o suficiente, a lotação de julho tem um agravante adicional. O feriado de 4 de julho, o meu aniversário, e dia da independência dos Estados Unidos. E por mais que seja complexo ir nessa época do ano, esse feriado é um feriado muito legal de se passar nos Estados Unidos, porque a comemoração é geral e sempre tem queima de fogos em vários locais. É muito bonito, é muito legal de ver.
o patriotismo do americano, que a gente já conhece, mas nesse feriado ele é bem especialmente maravilhoso, muito bom. Exatamente, né? E vai ter gente criticando a gente nas internet aí, porque a gente tá elogiando muito os não tô Estados nem Unidos. aí. Mas, gente, não dá nem pra comparar, né? Você vai nos Estados Unidos, é caça passando, é bombardeio passando, é show de fogos, é bandeira pra tudo quanto é lado. É todo mundo comemorando. Quando eu fui em Miami, a gente... Nesse dia, né, eu lembro que foi na Copa do Mundo, tava jogando Brasil e Colômbia, se não me engano, e a gente assistiu o jogo, né, eu e os meus familiares de camisetinha do Brasil e tal, não sei o quê. Mas aí a gente foi até a praia em Miami, que eles fazem as queimas de fogos, e, muito legal, todo mundo espalhando bandeirinhas dos Estados Unidos, todo mundo com bandeirinha dos Estados Unidos na mão durante os fogos. É muito legal, é muito legal. E o legal também é a cultura, que eu acho que pode ter sido influenciado também, mas a gente encontrou vários colombianos também com a camiseta da Colômbia, e todo mundo junto, todo mundo comemorando, e assim, um clima muito legal. É muito legal o clima da independência dos Estados Unidos. É um sonho meu um dia passar o meu aniversário lá na Disney. E se me criticarem também, não tô nem aí. Não, bom mesmo é o desfile de 7 de setembro aqui, que é os cavalos andando e fazendo cocô e alguém vindo atrás recolhendo. Apesar que... Pior que já foi legal o desfile. Eu, na minha infância, eu morava na Avenida Tiradentes, aqui no centro da cidade, e o carnaval se passava por lá, então ali sempre tinha os desfiles oficiais, né, que a gente tinha aqui em São Paulo, sempre passava por ali. E era muito legal assistir o desfile da independência, era bem legal antigamente. Mas as coisas mudaram. Mas enfim, não é sobre isso. Nós não estamos aqui para falar sobre isso. Foi só um parênteses, fecha o parênteses aqui. Vamos voltar a falar de julho, vamos falar cenário de compras. Logo no começo do mês, com um dos principais feriados dos Estados Unidos, o da Independência, os shoppings e os outlets, eles entram em grandes promoções. Então, por isso, já leve aí os cupons para as compras e escolhe bons preços. Por ser a altíssima temporada para os americanos e muitos países do hemisfério norte, os shoppings também tendem a ficar bem mais cheios no mês de julho. Por isso, se você for dedicar aí um tempinho para essas compras, reserve aí uns dias exclusivos para essa atividade e tente chegar bem cedo para não pegar lojas reviradas e com menos estoques. Principalmente para quem vai em Ross, Marshall, Burlington, essas lojas de departamento, a dica é sempre ir na hora da abertura da loja. Você vai pegar a loja arrumada. Se você for no final do dia, você vai encontrar o caos, né? Para quem já foi final de dia, sabe que é tudo revirado. E aí o garimpo tem que ser maior. E o que a gente tem para curtir em Orlando em julho? O primeiro e mais importante, acho que, evento é o 4 de julho mesmo, dia da Independência. Falando dos parques, eles sempre trazem uma programação especial para essa data, com destaque no show de fogos, né, que tem tanto no Magic Kingdom quanto no Epcot. É um show específico para a Independência. É muito bonito. É muito bonito. A gente já chegou a ver também esse dia nos parques, em alguns vídeos por aí, e aí realmente é muito bonito. Muito mesmo. Ainda tem o Disney Flower Garden no Epcot, né? E jogos do Orlando City na cidade. Agosto de Deus. Agosto é aquele mês que nunca acaba, né? Quando a gente tá trabalhando, o agosto é o mês mais longo do ano. Mas quando a gente vai para Orlando, provavelmente vai ser o mês mais curto, né? Com certeza, é a elasticidade do tempo. A elasticidade do tempo. Então vamos lá, o clima. Se julho é a intensidade, agosto é a persistência. Então o clima é quase um gêmeo de julho, então calorzão lá, mas com um diferencial importante no final do mês, o esvaziamento dos parques. Então agosto é para quem gosta e aguenta o calor extremo, em troca de pegar filas menores na segunda quinzena. O calor não para, não dá uma trégua para nós. Agosto compete com julho pelo título de mês mais quente do ano. Então a média máxima continua de 33 a 34 graus, frequentemente acima de 40 graus devido à umidade altíssima ali na sensação, né? A mínima diária, principalmente de madrugada, é de 23 a 24 graus. É um calor exaustivo, você sente aquele ar pesado, então continua com aquele calor infernal. As roupas que secam rápido e muita água são itens de sobrevivência. Então aquela roupa dry fit que não, de academia, que não gruda, que você sua, mas ela seca rapidinho. E água, muita água também. É muito importante se manter hidratado nessa época para você não passar mal.
E a gente falando de roupas que secam rápido, a gente Sabe o que você vai falar o que eu tô pensando? vai fazer uma publi que Sem não ser é publi, roupas da Insider, aquelas, né? Puta, pode crer. Insider, nota a gente que a gente ama vocês, a gente quer fazer muito uma publi, mas é verdade. As roupas da Insider, de verdade, são roupas que podem virar aí um aliado para poder sobreviver nessa época do ano. Principalmente as tech shirts, eu tenho 4 delas. Elas são... O tecido delas, além de não amassar e tudo mais, elas têm regulação térmica. E elas são leves, é uma Muito roupa boa. muito leve. Eu tenho calça e, assim, aquela calça de academia, legging, né? A legging, ela é bem levinha, então você não percebe que aquela legging colada e quando você soa que parece que cola e pesa, né? Realmente, ela não pesa e é muito bom. E é uma coisa até legal, né? Pra quem tá investindo no mundo das milhas, tem várias oportunidades de compra na Insider, pagando às vezes até 10 pontos por milha, 10 pontos por real gasto. Às vezes você compra ali uma camiseta de, sei lá, você gastou R$100 numa camiseta. 1.000 pontos. Você ganha 1.000 pontos, é verdade. Que pode Isso ser convertido em 1.000 milhas. Isso pode te ajudar também no planejamento da sua viagem. Portanto, Insider, nota a gente. Alô, Thiago Milhas! Isso aí. Alô, Insider. Alô, Insider, tamo aqui. Vamos marcar eles quando a gente postar. Marca lá o @. Quem sabe a gente ganha alguma coisa e traz o cupom de desconto também Boa. pra galera. É isso aí. Mas voltando aqui, então, 2 fatores climáticos críticos aí. As chuvas, né? O padrão de tempestade no meio da tarde com raios e trovões. Né? Aí você visualiza, sei que é millennium como eu, anos 90, visualiza o tio do Nino fazendo raios e trovões e tudo acontecendo. É uma pena que vocês não estão aqui vendo a gravação, porque a Camila tá fazendo o gesto dos raios e trovões caindo Eu tô aqui. fazendo o gesto do tio do Nino, raios e trovões, o braço pra cima assim. E a temporada de furacões, então agosto marca o início do pico de atividade de furacões aí na região do Atlântico. Embora a chance de um furacão atingir Orlando, ali o pico dele atingir Orlando exatamente na sua viagem é baixa estatisticamente, mas a chance de pegar dias de chuva contínua e vento muito forte devido a o sistema tropical do furacão próximo aumenta muito. E o risco também, né? Que é sempre uma previsão, a gente está olhando estatística, mas sempre tem o risco do furacão passar por ali. Exato. E a lotação dos parques, então já vai começando a ter uma queda aí na lotação de moderada para baixa, justamente por conta aí desses furacões e também por conta do fim das férias escolares da galera do hemisfério norte. O mês de agosto começa ainda cheio, assim como junho e julho, por conta das férias. Mas, apesar disso, diferente dos meses anteriores, os parques vão gradativamente se esvaziando conforme o final das férias e até que fica muito mais tranquilo no final do mês. Então, mais pro final do mês, nas últimas semanas aí de agosto, já vai ficando mais vazio. Por isso, se você puder escolher, a dica é tentar deixar as férias em Orlando marcadas para a segunda quinzena de agosto, que apesar dos problemas climáticos aí, você consegue pelo menos curtir um parque um pouco mais vazio. Comprinhas. A partir da segunda quinzena de agosto, os preços nos shoppings e os outlets começam a cair na mesma medida que a cidade começa a se esvaziar. Com menos demanda, os lojistas começam a criar promoções já para continuar vendendo e aos poucos esvaziar os estoques de verão para começar a dar lugar para a coleção de outono e inverno que vai chegar nos próximos meses. Além disso, é época de volta às aulas e por isso o governo de alguns estados americanos, incluindo a Flórida, oferece isenção de impostos sobre vários itens durante todo o mês de agosto. Em Orlando a taxa fica em 6,5%, em cima do valor da sua compra, então é uma ótima forma também de economizar. E o que curtir? Aí começa aí a festa de Halloween nos parques. Apesar da gente saber que o Halloween é só em outubro, as festas dos principais parques de Orlando começam já em agosto. Então cada complexo traz uma proposta bem diferente da outra. Então a Disney vem com a Mickey's Not So Scary Halloween Party, traz uma festa focada em criança, mais de boinha, com paradas, shows de fogos exclusivos, além de vários personagens raros para fazer meet and greet, especialmente os vilões aí, né?
E na Universal já vem com Halloween Horror Nights, já foca no público adulto, uma festa para quem gosta de tomar susto, com casas de terror, scary zones, shows de palco também. Então você vai encontrar um monte de pessoas fantasiadas aí, um monte de monstrinhos querendo te dar susto aí. Ixi, eu não vou nem ferrando. Eu tenho muita vontade de ir, que eu adoro tomar susto, mas tudo bem. Eu te espero no City Walk. Um dia a gente vai e você fica me esperando no City Walk. É importante destacar que essas festas acontecem em dias selecionados, com ingresso vendido a parque. E nesses dias de festa, tanto no Magic Kingdom quanto no Universal Studios, eles fecham mais cedo para o público chegar para a festa, né? Então, se você acabar indo para esse parque, né, pegar o ingresso e gastar nesse parque para passar o dia, você acaba ficando menos tempo. Então é importante ficar de olho aí nos calendários. No dia que tiver essa festa, evitar ir para o parque neste dia, a não ser que você vá para a festa e compre um ingresso à parte para poder participar. E ainda para quem vai no Magic Kingdom nos dias de festa, não acontecem o show noturno Happily Ever After, porque na festa de Halloween existe o show de fogos próprios da festa de Halloween. Então, olhem o calendário para evitar realmente pegar esse dia quando vocês forem ao parque. Sabe que existem 2 pontos que precisam ser analisados, né? Acho que o primeiro ponto é o seguinte, você ir com o ingresso regular nesses dias, você vai ter uma experiência reduzida, porque o parque acho que fecha pro guest regular por volta ali das 18 horas. Então todo mundo que não tem ingresso para festa é obrigado a deixar o parque. Você não vai ver o show de fogos e tudo mais. Porém, estatisticamente falando, é um dia que os parques ficam mais vazios, sabia? Porque as pessoas já não querem ir para não poder ficar o dia inteiro, e aí o parque fica mais vazio, as filas ficam melhores. De repente, se você tem bastante dias aí, comprou aqueles ingressos de mais dias de parque, né? Não só o de 4 dias, mas de mais dias, de repente vale para fazer uma segunda visita, para ir em alguma atração que você não conseguiu ir ou que você queira repetir também. Sim. Também pode ser uma opção aí também, uma alternativa, né? Uma alternativa. E no Epcot acontece o Food and Wine Festival aí pra galera que gosta bastante de vinho, de harmonizar com comidas, aquele povo mais chique, né? Gosta de tomar um mé. Não, mas tomar um vinho, harmonizar com as comidinhas que tem no Epcot, etc. tal. Então, para você que gosta disso, é uma oportunidade bem legal, é um evento bem interessante aí. O parque recebe diversas barraquinhas com comidas e bebidas de diferentes nacionalidades, temas, além de várias palestras especiais com chefes, celebridades, também tem showzinhos gratuitos, entre outras coisas. Então, para você que gosta dessa parte de harmonização, gosta muito de vinho, etc., muito de comidinhas, conhecer comidinhas diferentes, é uma oportunidade aí para você conhecer no Epcot. E o jogo de futebol do Orlando City continua também na Major League Soccer. Boa, boa. Bora falar de setembro agora. Estamos quase chegando no final do ano, né? Setembro é o mês da grande aposta, né? Então, alto risco, alta recompensa. Falando do clima, né? É o mês dos extremos opostos. Você encontra parques mais vazios do ano, mas enfrenta maior risco climático, né? Furacões e de todo o calendário. Se você tem flexibilidade e espírito de aventura, pode ser a melhor viagem da sua vida. Se você é ansioso com o clima, já te adianto que pode ser estressante. Apesar de ser tecnicamente, né, o início do outono, né, iniciando aí mais no final do mês, a Flórida não recebeu o memorando, não recebeu o e-mail avisando. A média máxima aí das temperaturas fica em 31 e 32 graus, ainda muito quente, mas aquele calor agressivo de julho começa a perder um pouco a força já no final do mês. Mínima fica ali na média dos 23 graus, as noites continuam abafadas e úmidas. E falando da umidade, ela continua altíssima. A sensação de colar a roupa no corpo, ela permanece. E falando especificamente dos furacões, essa é uma informação importante sobre setembro. Estatística. O dia 10 de setembro é historicamente o pico estatístico da temporada de furacões no Atlântico. E o que isso significa? Não significa que um furacão vai passar em Orlando. Isso é raro, na verdade. Mas significa que a instabilidade atmosférica é alta, é máxima. Mas lembrando que pode acontecer dependendo da época, então sempre é bom dar uma olhada aí nas previsões. Exato. Nos últimos anos, nenhum furacão passou em Orlando. Ele passou nos arredores e teve consequências em Orlando. Vendavais. Chegou a passar perto. Passa perto, mas não em Orlando. Ele Sim. não... acho que
faz tempo que não passa em Orlando, né? E falando em chuva, espere muita chuva. Mesmo sem furacão, ondas tropicais trazem dias cinzas e chuvosos com frequência. Lotação dos parques, uma lotação baixa, né? Não só dos parques, mas da cidade, né? Uma lotação baixa, né? E aí a gente pode ouvir um amém sobre isso, né? Setembro é um dos melhores meses para visitar os parques do ponto de vista de lotação, pois os parques eles passam praticamente o mês inteiro mais vazios. Assim você pode aproveitar com calma, voltar nas atrações mais legais, parar para descansar tranquilamente, ou seja, dá tempo para fazer tudo. Uma beleza. O único evento que aumenta um pouco a lotação dos parques em setembro é o feriado de Labor Day, o Dia do Trabalho, que acontece sempre na primeira segunda-feira desse mês. Ainda assim, os parques estarão tão vazios no mês que a multidão adicional motivada pelo feriado costuma ser facilmente absorvida pelos parques. Neste ano de 2026, esse feriado vai cair no dia 7 de setembro. Falando de compras, como dissemos, né, logo no começo de setembro tem um grande feriado, o Dia do Trabalho, lá dos Estados Unidos, que dá as caras trazendo promoções em quase todas as lojas, shoppings e outlets. Nessa altura do ano, aí vem o pulo do gato. Os lojistas já querem começar a se livrar da grande parte dos estoques de verão, pois eles já vão se preparando aí para receber a coleção outono e inverno, que apesar de ser no sentido de clima de Orlando somente no final de outubro, já está começando no resto de quase todo o território americano. Então, é uma oportunidade de comprar roupa de calor. E aí, o que curti em setembro lá em Orlando, né? Você tem a festa de Halloween nos parques, acontecendo no Magic Kingdom e na Universal Studios. Tem o Food Wine Festival no Epcot e jogo de futebol do Orlando City. Agora vamos para outubro, que é o que a gente vai passar, né? Exatamente. É a nossa época, mas a gente traz novidades mais pra frente sobre isso. O clima em outubro, para muitos especialistas e viajantes frequentes, é o melhor mês geral para visitar Orlando. Ele compete diretamente com abril, mas com uma vantagem, a vibe do Halloween. Se setembro é a aposta arriscada, né, por conta daí dos riscos de furacões e chuvas e tempos instáveis, outubro é a recompensa segura. A umidade sufocante finalmente vai embora, o ar fica mais leve e respirável. A maior mudança em outubro não é tanto o termômetro, mas a umidade. O ar fica mais seco, o que torna o calor muito mais agradável. A média máxima fica entre 28 e 30 graus, ainda faz calor para curtir piscina, parque aquático durante o dia, e a média mínima é de 18 a 20 graus. As noites começam a ficar mais fresquinhas e mais agradáveis. Então essa transição de clima aí, a primeira quinzena de outubro ainda parece verão, mas na segunda quinzena já traz aquele ventinho fresco de outono, especialmente de manhã e à noite, aquele casaquinho levinho para quem é friorenta igual a mim. Boa. Chuvas e furacões, então a temporada de furacões tecnicamente ainda vai até 30 de novembro, ou seja, ainda tem esse risco de furacões passar ali perto, porém a chance de tempestades severas vai diminuir drasticamente em comparação a agosto e setembro. Chove bem menos, outubro marca o início da transição para a estação mais seca do ano. Os dias de céu azul contínuo voltam a ser comuns nessa época. Lotação dos parques é uma lotação mais moderada, então começa a subir um pouco aí do final de setembro para outubro, aumenta um pouco essa lotação. Os parques, então, ainda ficam abaixo da média, então pode esperar poucas filas durante praticamente o mês todo, mas diferente de setembro já aumenta um pouquinho a galera. O feriado de Indigenous Peoples Days, antes conhecido como Columbus Day, é um ponto de atenção importante porque deve trazer uma lotação maior do que a média de outubro para os parques de Orlando. Esse feriado acontece sempre na segunda-feira do mês. Segunda-feira, ótimo. E a lotação adicional nos parques já deve chegar entre sexta e sábado que o antecedem. Em 2026 vai acontecer no dia 13 de outubro. Além do feriado, vale ter uma atenção maior na lotação motivada pela Semana do Saco Cheio no Brasil, que engloba aí o Dia das Crianças e o Dia dos Professores por aqui. Visto que algumas escolas e universidades dão recesso aos alunos durante essa semana, muita gente acaba viajando para Orlando, o que pode impactar um pouco a fila nos parques e encontrar a galera brasileira lá nos parques. Comprinhas, assim como toda a troca de estação, as promoções vão ficando menos frequentes, vai acabando os estoques da coleção de verão e as recém-lançadas coleções de outono e inverno têm uma procura muito alta no mercado. Então acaba aumentando aí a procura, as promoções diminuem.
Mas no começo de outubro, com o feriado do Indigenous Peoples Day, os outlets passam a liquidar os estoques restantes das coleções passadas e de peças mais básicas. Além disso, em outubro também a gente observa novas promoções aparecendo no segmento de tecnologia. Tablets, smartphones, laptops e outros eletrônicos são ofertados para dar lugar aos lançamentos, já que essa época normalmente essa indústria acaba lançando novos produtos, novas tecnologias, então vem uma oportunidade aí para esses tipos de produto. E outubro é o mês de lançamento mundial dos novos iPhones. Então aí novas oportunidades, apesar de que a Apple não faz muita promoção de iPhones, né? Vai virar, não faz muita promoção, mas se você quiser trocar o seu iPhone, é a oportunidade para você já trazer um iPhone mais moderno e mais recém-lançado aí. O fato é, a Apple anuncia os novos aparelhos em setembro, mas eles chegam na loja em outubro, então a partir de outubro começa aquela loucura para buscar aí encontrar o iPhone. E um outro tipo de produto também que fica em alta durante o mês de outubro são os itens de Halloween, doces, fantasias para molecada aí que vem para o Brasil também para essas festas de Halloween. Então é uma oportunidade aí também de compra. E o que tem lá em Orlando, o que a gente pode curtir? A festa de Halloween nos parques continuam, o Food and Wine Festival no Epcot, o jogo de futebol do Orlando City e a volta do recesso dos jogos da NBA. Então, nessa época também volta a oportunidade de assistir jogos da NBA. É isso aí, então agora vamos falar de novembro. Novembro, já chegando no final do ano, é um mês de transição, né? Novembro, falando do clima, é o mês camaleão, porque ele começa com cara de outono e termina com cara de Natal. É um dos meses mais interessantes estrategicamente. Então, se você gosta do clima ameno, nem quente, nem frio, e quer ver a decoração de Natal sem pagar os preços absurdos de dezembro, novembro é o seu mês, pois ele traz aí um dos climas mais confortáveis do ano. A média máxima fica ali entre 24 e 26 graus, bem gostosinho, né? Durante o dia perfeito, dá para usar camiseta, shorts, o sol não castiga. E a média mínima à noite, né? Fica ali, noite, no começo das manhãs, 13 a 16 graus, né? E falando da mudança de horário, isso é um ponto importante, né? Em novembro, né? No primeiro domingo de novembro, nesse ano vai ser no dia 1º mesmo, de 2026, termina o horário de verão americano. Então o sol passa a se pôr mais cedo, por volta das 17h30. Logo, o dia rende menos. Rende menos mais ou menos, né? A gente tem essa impressão que rende menos, porque o horário é o mesmo, só vai anoitecer mais cedo. É isso. E chuvas, né? Chove muito pouco. É um dos meses mais secos do ano. Então, a chance de você enfrentar chuvas aí no seu dia de parque é bem pequena. E falando de furacões, a temporada de furacões ela termina oficialmente no dia 30, mas historicamente o risco em novembro é praticamente zero. Falando de lotação, né? Lotação moderada, novembro é um mês com dias ótimos e dias horríveis para visitar os parques. A lotação vai de um extremo para outro durante o mês e por isso é preciso, né, escolher com atenção os dias que você vai visitar os parques. Começo do mês é bem tranquilo e os parques têm uma lotação abaixo da média, aumentando um pouquinho apenas nos finais de semana. E aí, conforme o feriado de Ação de Graças, né, que em 2026 acontece no dia 27 de novembro, vai se aproximando, os parques vão ficando cada vez mais cheios. E por isso, o mais recomendável é evitar a semana inteira que antecede este feriado, a fim de fugir das filas. E aqui tem um ponto de atenção bem importante. Também durante o mês de novembro, tem a gravação de Natal da ABC, né? Todo ano a Disney recebe a gravação dos eventos de Natal do canal ABC nos 4 parques. Geralmente acontece no começo de novembro e as datas são divulgadas bem próxima do evento. Em 2026, a gravação deve acontecer ali entre os dias 8 e 9 de novembro. Vale ficar o alerta com a possível lotação adicional durante esses dias por causa desse evento, além de ficar de olho na alteração da programação dos shows dos parques, pois alguns são cancelados, né? Em virtude dessa gravação, a Disney tem que readequar toda a sua programação normal de eventos que acontecem em cada parque, então é importante ficar de olho nisso. Compras, acho que falando de compras talvez seja um mês de maior oportunidade, né? Novembro é possivelmente o melhor mês para comprar em Orlando e nos Estados Unidos em geral, com o ápice na sexta-feira que vem logo após o feriado de Ação de Graças, que em 2026 cai no dia 27 de novembro. O que acontece nessa sexta-feira? A famosa no mundo inteiro, a Black Friday, que derruba o preço de muitas coisas nos Estados Unidos e faz a gente perder um pouco a cabeça e a noção nas compras. Estoura o cartão, toma cuidado.
Porque lá a Black Friday funciona de verdade. Em geral, nós acabamos sempre comprando mais do que deveríamos, né? E do que cabe na nossa mala. Outro problema, né? Tem que tomar cuidado. Não é só o que pagar, é como trazer. Né? Na segunda-feira que vem, logo após a Black Friday, vem outra oportunidade, né? Existe também a Cyber Monday, que é uma extensão da grande liquidação das lojas dos Estados Unidos. Sem dúvida, ela pode ser bem útil para quem viaja a Orlando no final do mês ou no começo de dezembro, já que dá para comprar online e mandar entregar no hotel ou até mesmo no Amazon Locker. E falando um pouquinho agora sobre o que curtir em Orlando em novembro, né? Marca o início da temporada de Natal. Novembro traz o início da temporada mais bonita da cidade de Orlando, e especificamente da Disney. Os parques decorados para o Natal ficam tão lindos que é difícil expressar em palavras. Além disso, durante a temporada de Natal, muitas atividades especiais entram na programação de todos os parques e de outros locais da cidade. Por exemplo, a festa de Natal do Magic Kingdom, a Mickey's Very Merry Christmas Party, no Hollywood Studios, a Disney's Jollywood Nights e no Epcot, a International Festival of Holidays. Já no complexo da Universal, há celebrações nos parques, principalmente nas áreas de Harry Potter. Outro lugar que vale muito a pena visitar nessa época é Celebration, o distrito próximo à Disney que fica muito lindo com a decoração natalina. Fica muito lindo, vale muito a pena passar por ali nessa época. É isso aí, alô Natalina! Vale ressaltar aqui que as festas do Magic Kingdom e do Hollywood Studios seguem o mesmo padrão da festa do Halloween. Noites selecionadas, ingressos vendidos separadamente, shows e paradas exclusivos e muitos personagens raros para tirar foto. E com isso, nesses dias de festas, esses parques fecham mais cedo, para o guest regular, podendo permanecer somente para quem comprou o ingresso da festa. Se eu não me engano, nessa festa de Natal tem os 7 anões para você tirar. Nossa, que legal. Que é raro, né? Na do Hollywood? Não, a do Magic Kingdom. Ah, eu não vi quando eu fui. Que aí são personagens raros. Mas prestar atenção aí no calendário, porque se você quer passar o dia no parque e você não tem o ingresso especial da festa de Natal, então tem que ficar de olho para não pegar o dia errado e ter que sair mais cedo e não ver o Happily Ever After. Exato. E ainda falando da programação, ainda tá rolando o Food and Wine Festival no Epcot, né? No começo do mês, porque depois ele faz a transição para as festas de Natal e os jogos da NBA. E chegamos em dezembro, último mês aí. O clima de dezembro. Dezembro é o grande finale. É o mês onde a magia de Orlando exige seu potencial máximo, mas também onde a lotação e os preços quebram recordes. O clima é frio, seco. A cidade vive uma dupla personalidade radical aí entre o começo e o fim do mês. Então, não subestimem o frio na Flórida em dezembro. E a média máxima fica entre 22 e 24 graus, então durante o dia, se tiver sol, pode ser agradável, dá para ficar de uma manga comprida leve por aí. E a média mínima já fica entre 10 a 12 graus, já fica mais friozinho, especialmente de manhã e à noite. Dezembro é muito propenso a ondas de frio polar, então não é difícil pegar dias onde a máxima não passa de 10 e a mínima passa de 2 a 3 graus Celsius. Então toma cuidado. Levar sempre casacos de verdade, vai ser necessário aquelas jaquetas puffer, aquela jaqueta de gominho que a gente chama, gorro, luva, principalmente para noite, vai ser importante aí para você não passar frio. Historicamente, dezembro é um dos meses com menor índice de chuva, então dia de céu lindo, céu azul e o ar gelado. As fotos ficam lindas e você raramente vai precisar de uma capa de chuva aí, mas não esqueça o casaco, como diz mamãe. Sabe o que eu lembrei? Leva o casaquinho. Eu lembrei da primeira vez que a gente foi juntos no Magic Kingdom. E a gente já contou essa história aqui, mas eu acho que esse ponto específico a gente não contou porque tem a ver com o clima. A gente foi aquele dia, eu lembro que eu tava de bermuda? Não, eu tava de calça. Não, tava de calça. Tava frio aquele dia. Não, mas tava frio, mas a gente não tava com roupa pesada. Porque assim, durante o dia a gente até tirou casaco e tal. Mas eu lembro que a gente foi se posicionar pro show de fogos muito tempo antes, né? E aí a temperatura caiu. Você lembra que uma hora a gente tava sentado no chão, a gente começou a ficar tipo meio que quase que abraçado pra começar a esquentar um no outro? Eu queria ir lá na lojinha pra comprar um cobertorzinho. Que caiu muito a temperatura. Então é importante, por mais que esteja, parece que vai estar calorzinho, leve um casaquinho, porque se cair a temperatura, cai drasticamente. A lotação baixa no começo e alta no final, então
presta atenção aí na sua programação. O mês normalmente começa com parques com lotação baixa e vai aumentando gradativamente com o passar dos dias, até que por volta do dia 20 os parques estão lotados e assim vão permanecer até a virada do ano. Todos os dias trazem multidões, filas enormes nos parques, mas o ápice de lotação costuma ser no dia 31 de dezembro, quando os principais parques chegam a fechar os portões porque eles atingem aí a lotação máxima. Então, quer passar o último dia na Terra da Magia, já sabe que vai estar lotado. Se você quiser, vai. A vida é sua, né? Mas Sua saiba... conta em risco. É a sua conta em risco, mas saiba que a lotação vai estar bem cheio e vai ser bem complexo. E vamos para as comprinhas. Por causa do Natal, né? Os americanos e os brasileiros também mandam ver nas compras durante quase todo o mês. Então, os preços não vão dar muita folga ali, não. Assim, a dica para quem chega no começo de dezembro é fazer as comprinhas online na Black Friday ou na Cyber Monday, que acontece no final de novembro. Se for para Orlando até o final do mês, programa suas compras para o dia 26 de dezembro, que é quando acontece o famoso Boxing Day, o dia em que os americanos vão para os shoppings trocar seu presente de Natal e por isso os preços vão ficando bem mais baixinhos, aí, bem mais legais, bem mais camarada. E o que curtir? As festas de Natal, que são muito lindo. Nos parques aí tem as festas de Ano Novo. As festas de Ano Novo de Orlando são muito populares, atraem milhões e milhões de visitantes todos os anos. Entre as opções mais tradicionais para a virada, tá o Magic Kingdom, o Epcot e o City Walk. E tem muita coisa acontecendo pela cidade que você também pode aproveitar. A boa notícia é que as festas de Ano Novo nos parques Disney não requerem ingresso separado, diferente da festa de Natal. Ou seja, se você tem ingresso para o parque nesse dia, é só ir e curtir. Mas, importante, chegar cedo, porque se o parque atinge uma lotação máxima, aí você corre o risco de não conseguir entrar, então chegue cedo. Temos os jogos da NBA também rolando aí durante todo mês de dezembro. E também tá rolando o futebol americano no Cheez-It Citrus Bowl. O Citrus Bowl, que agora é patrocinado pelo Cheez-It. Depois o Rodrigo explica o que é isso, porque eu não sei. É uma partida de futebol americano que faz parte de um campeonato entre as universidades americanas. Os famosos campeonatos aí que é entre universidades, que a gente vê muito em filme rolando, né? E para quem tem interesse de conhecer mais sobre esses esportes americanos, é uma oportunidade muito legal. Em 2026, por exemplo, o jogo tá marcado para o último dia do ano, dia 31 de dezembro. O que é o Cheez-It? Eu acho que é uma marca. É uma marca de alguma coisa, né? Exato. Depois a gente pesquisa, não. Depois, quem souber, comenta nos nossos comentários. Boa. Comenta nos nossos comentários. É maravilhoso. Isso aí. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Você quer ficar por dentro de tudo que rola em Orlando e ainda ouvir histórias incríveis? Então cola no podcast Magia de Orlando. No nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, você encontra tudo sobre os nossos episódios que estão recheados de super dicas e o melhor, a gente responde você. É isso mesmo, comente os nossos vídeos e postagens e a gente tira a sua dúvida. E o mais legal, o seu comentário pode ir ao ar em um de nossos episódios. Então não perca tempo, pegue agora o seu celular e busque por @magiadeorlando.podcast. Se inscreva no YouTube, siga o nosso Instagram e se quiser nos mandar um e-mail, magiadeorlando.podcast@gmail.com. Venha fazer parte desta comunidade, a gente está te esperando. Magia de Orlando, a sua viagem começa aqui. Muito bem, esse foi o resumão mês a mês de Orlando, com muita informação que pode te ajudar a escolher a data melhor da viagem da sua vida, a próxima. E aí, o que acharam deste compilado? Foi útil para o seu planejamento? Cá, o que o pessoal pode fazer para nos contar? Super fácil, é só comentar no post do episódio 66 no nosso Instagram, @magiadeorlando.podcast, ou deixar um comentário deste episódio no Spotify ou no YouTube. Você escolhe a forma, a gente só pede a gentileza de realmente nos ajudar com a sua opinião. Lembrando que a gente vai ler e responder todos os comentários no próximo episódio. Participe! É isso aí. Então chegamos ao final de mais um episódio, o primeiro de 2026, e de um jeito bem informativo dessa vez, né?
Então acho que a gente conseguiu trazer aí um conteúdo de qualidade para as pessoas que nos ouvem. Agora, para fazer aquele grande final, se você que nos ouve, que nos ouviu até aqui, quer nos presentear provando que foi guerreiro, que ouviu até este final, você vai ir lá no nosso post do episódio 66 no nosso Instagram, ou do nosso YouTube, ou no nosso Spotify, e você vai deixar o seu comentário com a hashtag Orlando do seu jeito. Cá, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado por estar aqui comigo. É nóis. E vai ser só o começo de 2026. É isso aí, 2026 vem com tudo. Vamos trazer muita coisa boa este ano aqui no podcast. Então fiquem ligados. E agora eu deixo vocês com a Jerônima, que vai usar toda a sua inteligência artificial para criar a música do episódio 66 para vocês. Magia de Orlando, a sua viagem começa aqui. GG, é com você. É isso aí, gente. Vamos aí criar a música desse episódio que ficou muito legal. Vamos lá. Episódio 66 do podcast Magia de Orlando. Rodrigo e Camila compartilharam um resumo de como é Orlando mês a mês, clima, lotação, evento, dicas de compra para o ouvinte escolher a melhor data para visitar Orlando. Muita informação boa para melhor férias da sua vida. E pronto! Olha, essa música acho que ficou muito da hora. Então bora lá. DJ, solta o som. Dá o play, aumenta o som. Roteiro pronto na sua mão. De janeiro a dezembro assim, Orlando inteiro pra você. Enfim, episódio 66. Rodrigo conta o passo a passo. Passeio perfeito. Escolhe o mês da sua vida, a melhor data pra melhor partida. Clima, lotação, evento, dica afiada pra melhor férias da sua jornada. Magia de Orlando na sua orelha. Planeja direito, vive a centelha. Tanta informação boa reunida pra melhor mês da sua vida. Falam dos eventos que acendem o parque. Festa de outono, medo no ar até tarde. Promo nas lojas, mala pedindo perdão. Cupom na bolsa, brilho no cartão. Tem dia cheio que ferve o portão. Tem madrugada vazia, quase privação. Com cada história, cada caso contado. Você decide quando vem pro seu lado. Escolhe o mês da sua vida, a melhor data pra melhor partida. Clima, lotação,
zone. Magia de Orlando, aqui no podcast, muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de Orlando, hoje é sempre, vamos voar pelas trilhas, Orlando é pra gente. Oh, oh, oh. Perrengues também fazem parte, tudo acaba em risadas, encarando cada obstáculo com amigos e camaradas. Personagens saindo das telas, fazendo nosso dia brilhar. Com as dicas do podcast, tudo fica especial. Magia de Orlando, aqui no podcast, muita diversão, a cada dia